Hoje nós iremos entrar em um assunto relacionado à cultura do algodão e suas principais pragas. Iremos abordar o bicudo do algodoeiro, Helicoverpa armígea e a lagarta falsa medideira. Verdade, Daniel. Durante as últimas safras de algodão, os danos causados por insetos pragas têm sido significativos. O principal agente causador de percas é o bicudo do algodoeiro, que gera percas de 100 a 150 dólares. Ele atingiu também as áreas produtoras do Nordeste na mesma época, aniquilando a produção pela dificuldade do controle químico e fazendo a cultura migrar das suas regiões tradicionais, Paraná e São Paulo, para o centro-oeste do país. A principal praga das plantas do algodão das Américas obriga os produtores em um gasto, como ele diz agora há pouco, de 100 a 150 dólares por hectare, que seja possível o seu controle. Segundo um estudo do entomologista e pesquisador da Embrapa de algodão, José Ednilson Miranda, realizado nas regiões produtoras de algodão no Brasil, abrangendo 9 estados, o ataque dessas pragas provoca uma perca média de 11% da produção. Aqui no nosso jornal você vai saber tudo sobre esse pequeno besouro de apetite voraz e alta capacidade de gerar filhos e netos durante uma mesma safra. Entretanto, como ele nasce e se desenvolve, é mais fácil se preparar para o manejo da praga. Agora vamos com o especialista Juarez de Mello. Boa tarde, estou aqui com Alan, eu sou o Juarez e nós vamos fazer um debate sobre o bicudo do algodoeiro e algumas perguntas, algumas dúvidas. Boa tarde, fazer então aqui a entrevista. Eu queria saber qual que é a origem dessa praga, se ela é uma espécie exótica ou se ela é nativa mesmo aqui do Brasil. Então, Alan, o bicudo do algodoeiro, ele é um besouro da família dos curculionídeos e ele é originário da América Central. Então, no caso, se trata de uma espécie exótica e não é uma espécie nativa aqui do Brasil. Qual que é a região que tem maior incidência do bicudo? Antigamente, no Brasil, o algodão ele era mais plantado na região sudeste e sul. Mas devido ao ataque dessa praga, a cultura migrou de região e hoje a região que mais tem incidência do bicudo do algodoeiro é no Mato Grosso, pois é lá que tem as principais plantações da cultura. Certo. E qual que é os danos que ele causa na planta? Como que ele... Então, os primeiros adultos migram para a cultura por ocasião do florescimento. Eles sentem os cheiros e atacam principalmente os botões florais. E após o ataque, apresentam as brácteas abertas e posteriormente caem. As flores atacadas ficam com um aspecto de balão inchado, devido à abertura anormal das pétalas. E as maçãs do algodão apresentam perfurações externas, decorrente do hábito de alimentação e ovoposição do inseto, isso quando ele está na fase adulta, sendo que internamente as fibras e as sementes são destruídas pelo inseto quando ele está na fase larval, devido à sua ovoposição que se dá dentro da estrutura do algodão, que impede a abertura normal e que faz com que elas caem e fiquem enegrecidas. E as chuvas ou os períodos chuvosos favorecem o desenvolvimento desta praga, uma vez que a umidade existente conserva os botões atacados por um período maior. Qual que é o estágio de vida que ele se torna um problema? É adulto, larva? Então, como eu disse momentos atrás, ele se torna um problema desde a sua fase quando ele é adulto até quando ele é larva, porque quando ele é adulto ele vai perfurar o botão floral e vai vai ovopositar dentro da estrutura, e ali dentro as larvas vão se desenvolver, vão eclodir dos ovos e vão começar a se alimentar do algodão, da fibra do algodão no caso. Sim, certo. E como é que pode ser controlado? Qual que é o método de controle mais eficiente? É químico? Tem algum método alternativo? Então, foi conversado com o nosso professor Carlos Bari, que ele disse que há uma tentativa de utilizar BT como uma forma de controle biológico, mas até agora não passa de uma hipótese, pois não foi comprovado que há realmente um controle eficaz.
E então, no caso, tem que se utilizar produtos químicos, que deve seguir as recomendações técnicas da cultura. Tem que levar em considerações também a época de plantio, tem que ser um plantio uniforme na região, né, que para ter sucesso no controle do bicudo, o produtor deve seguir o zoneamento agrícola específico para seu algodoeiro. Tem também as catações de botões, que é uma técnica simples que consiste na catação das estruturas atacadas pelo inseto e pelas que estão caídas no solo. E tem também a técnica do arranque, que é a queima dos restos culturais, que após a colheita pode-se colocar o gado para pastar a área durante 30 dias e depois retira o gado da área e amontoa-se e queima os restos da cultura, diminuindo a fonte da praga para a próxima safra. E como que é feita a identificação em campo desse inseto? Então, o bicudo do algodoeiro é um besouro da família dos curculionídeos, de coloração cinzenta ou castanha e mandíbulas afiadas, utilizadas para a perfuração do botão floral e a maçã dos algodoeiros. A origem do inseto é a América Central e ele chegou no Brasil em 1983 no estado de São Paulo. No mesmo ano foi encontrado no Nordeste. E vale ressaltar que o bicudo tem comprimento médio de 7 milímetros, com variação de 3 a 9 milímetros e uma largura equivalente a 1/3 de seu comprimento total. E ovos e larvas e pupas se desenvolvem no interior dos botões florais. Então, se você estiver no campo, no meio da cultura do algodão, você tem que fazer a identificação meio que de uma maneira visual para você poder identificar. E você pega o botão floral ou a maçã do algodoeiro e vai e olha e vê se tem a incidência do inseto ou não. Eu acho que era isso a nossa entrevista aqui. Muito obrigado, Alan, pela atenção. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Falar sobre outras pragas, a Helicoverpa armigera. Essa lagarta é uma das principais pragas polífagas da cultura do mundo e é exótica para o Brasil. Ataca diversas culturas, mas no Brasil o principal soja, milho e algodão. Os danos que elas causam são nas vias de ingresso da Helicoverpa armigera na planta, são a parte aérea. Flor, folha, gema, fruto, vagem, estrutura reprodutiva e pontos de crescimento. Os estágios imaturos alimentam-se em todos os estágios de desenvolvimento da planta, danificando todas as estruturas. As larvas atacam ramos, flores e cápsulas da semente. O controle é realizado no manejo integrado de pragas, o famoso MIP, né? Cultivar geneticamente modificadas, expressando a toxina Bt, utilizar inseticidas biológicos e químicos seletivos aos inimigos naturais. Esta espécie é conhecida como falsa medideira por possuir apenas 3 pares de falsas pernas, fazendo com que a locomoção seja como se estivesse medindo o palmo. As lagartas atacam as folhas raspando-as enquanto são pequenas, ocasionando pequenas manchas claras à medida que crescem. Ficam vorazes e destroem completamente as folhas, podendo danificar até hastes mais finas. Esse foi mais um do nosso programa com enfoque nas pragas que atingem a cultura do algodão e principalmente focado no bicudo do algodoeiro. Algo para complementar, Gabriel? Não.